Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, a todos que estão nos ouvindo pelo canal, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Aqueles que não são inscritos, se inscreva no canal, curta, compartilhe, peça a sua oração, que nós estaremos orando por vocês, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo de número 10, verso de número 30. Lucas 10, a partir do verso de número 30, que a palavra do Senhor vai dizer: E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Vendo-o, passou de largo, e de igual modo também um levita. Chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Amém, irmãos? Um texto muito conhecido, irmãos, mas que o Senhor falou muito ao meu coração nesse texto. Que o Senhor Jesus vai começar a contar uma parábola, de um certo homem que estava indo de Jerusalém para Jericó. Só que no meio de um caminho, uns salteadores, ladrões vieram e roubaram ele, maltrataram, bateram e deixaram-o no chão quase morto. E o interessante desse texto, irmãos, é que esse homem está caído no chão e descia um sacerdote. Esse sacerdote ia descendo e ele viu esse homem caído ali no chão, ele viu esse homem ferido, ele viu esse homem machucado, mas ele passa de largo. Ele passa de largo e ele não se importa com aquele homem caído no chão. E ao mesmo tempo, a gente começa a entender que esse sacerdote, ele poderia ter feito algo, mas ele não faz. E em seguida também desce um levita, que age da mesma forma. Vê a situação em que aquele homem está, mas ele não ajuda, ele passa de largo. E a gente começa a entender que se eles passaram de largo é porque eles não tinham nada para oferecer para aquele homem. Se eles passaram de largo é porque eles não tinham azeite para ajudar a curar as feridas daquele homem. Se eles passaram de largo é porque eles não tinham amor, eles não tinham compaixão para socorrer aquele homem ali. Eles não tinham nada para oferecer a ele. Só que eu começo a imaginar como é que nós podemos dizer ser cristão e não se compadecer do próximo. Como é que nós vamos dizer que somos cristãos e na hora em que alguém necessita nós não estamos ali para ajudar? A gente vê a situação da pessoa, mas nós não estamos ali para ajudar. Só que muitas vezes, irmãos, a gente critica, o sacerdote e também o levita. Só que se você não tem nada para oferecer, realmente, você vai ter que passar de largo. Se você não tem nenhuma palavra para oferecer, realmente você tem que passar de largo. Mas se você tem amor, se você tem compaixão, se você tem azeite, pare e ajude alguém. Pare e socorre alguém que necessita de um azeite. Aí o interessante é que o contexto vai continuar falando, mas um samaritano que ia de viagem. Há um homem que ia de viagem e ele para. O percurso que ele estava fazendo, ele tinha as suas responsabilidades, ele tinha as suas obrigações. Só que mesmo assim ele para socorrer alguém que precisa de ajuda. O interessante é que a gente vai entender é que esse samaritano, ele carregava azeite, ele carregava vinho para socorrer alguém, mesmo sem saber que alguém ia precisar dele no caminho. Que nós possamos entender que nós temos que sair de casa levando azeite, levando vinho, levando amor, levando compaixão, porque nós não sabemos o que vamos encontrar no meio do caminho. Nós não sabemos o que o Senhor vai estar preparando para a gente no meio do caminho, ou quem vai estar lá precisando de ajuda no meio do caminho. E eu começo a entender, irmãos, que nós precisamos estar curado para ajudar a curar alguém.
Nós precisamos estar transformados para ajudar a transformar alguém. E eu começo a entender que esse samaritano, ele estava curado. Ele tinha cura sobre ele. Ele tinha transformação sobre ele, porque ele tem uma íntima compaixão com alguém que ele não conhece. Ele tem uma íntima compaixão com alguém que está precisando de ajuda. E como é que está o nosso coração? Como é que está sendo a nossa atitude para com alguém, para com o nosso próximo? Porque a pergunta deste homem aqui para Jesus é essa: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus vai nos ensinar aqui que o nosso próximo não é alguém da nossa família. Que o nosso próximo não é só alguém, algum amigo ou alguém que a gente conheça. Mas o nosso próximo é todo aquele que precisa da nossa ajuda. E que nós podemos ajudar. O nosso próximo é aquele que precisa de um socorro. E nós estamos para ajudar. Irmãos, nós precisamos ser a cura para a vida de alguém. Porque chega de ferir. Já tem tanta gente ferindo e chegou o momento de nós curarmos. Chegou o momento de nós sermos a cura para a vida de alguém. Chegou o momento de nós sermos o socorro bem presente na vida de alguém. Porque se eu sou imagem e semelhança de Jesus, eu preciso ser a cura para a vida de alguém. Eu preciso ser o socorro para a vida de alguém. Eu preciso ser o azeite que alguém está precisando. Entenda que se você vai no supermercado, se você vai ao trabalho, se você vai à escola, aonde você for, carregue azeite contigo. Alguém pode estar caído à beira de um caminho e você precisa ter azeite para ajudar a pessoa a se levantar. Porque se nós não estivermos um azeite, não tem como nós ajudar ninguém. Se nós não tivermos com a cura dentro de nós, não tem como nós ajudar a ninguém. E eu fico imaginando o que nós temos para oferecer hoje. O que eu tenho para oferecer hoje? Que tipo de igreja eu estou sendo? Eu estou sendo a igreja que passa de largo? Eu estou sendo a igreja que passa sem perceber que tem alguém precisando? Ou eu sou a igreja que está terminando de ferir? Ou eu sou a igreja que tem compaixão? Ou eu sou a igreja que tem azeite? Ou eu sou a igreja que está de pé para ajudar? Que tipo de igreja nós estamos sendo? Que tipo de igreja nós estamos transmitindo para as pessoas? Que nós venhamos ser a igreja diferente. Que nós venhamos ser a igreja que faz a diferença. Que nós não venhamos ser aqueles que passam de largo. Que nós não venhamos ser aquele que não sabe o que fazer, mas que nós venhamos ser aquele que sabe, aquele que se compadece, aquele que tem íntima compaixão, aquele que tem amor, aquele que tem afeto, aquele que sabe que tem alguém ali precisando de socorro. E o interessante, irmãos, é que ele pega esse homem meio morto. Primeiro ali, ele começa a colocar o azeite, o vinho, e ele faz os primeiros socorros ali. E ele coloca ele na sua cavalgadura e leva ele para uma estalagem. Além de cuidar ali no momento, ele ainda leva para uma estalagem. Ele leva para um outro lugar, para que ele seja mais cuidado ainda. O interessante é porque é alguém que ele não conhece. O interessante é alguém que ele nunca viu, mas ele sabe que precisa de socorro. Às vezes alguém na sua casa, às vezes há um vizinho seu, às vezes alguém da sua família que está precisando de um socorro. E você precisa ter azeite para ajudar a curar. Você precisa ter palavra para ajudar a curar. Você precisa ter um socorro para ajudar a curar. Porque já existe muita gente maltratando. Já existe muita gente ferindo. Já existe muita gente jogando no chão. E chegou a hora da gente ajudar a levantar. Chegou o momento da gente ter íntima compaixão, da gente não ferir mais, mas ajudar a passar um bálsamo, mas ajudar a colocar de pé, mas ajudar a trazer para o caminho novamente. E ele leva para essa estalagem, e quando chega nessa estalagem, ele fala para o dono da estalagem: cuida dele. Ele paga o dono da estalagem e fala: cuida dele. E quando eu voltar, o que for mais gasto, eu termino de pagar.
Ele deixa alguém cuidando de uma pessoa que ele não conhece. Ele vai fazer uma viagem e o percurso dele é parar para ajudar alguém. O percurso dele é parar para socorrer alguém. Tem alguém precisando de nós. Hoje é momento de nós socorrermos alguém. Hoje é momento de nós estarmos de pé e ajudar as pessoas que precisam. E ela não precisa estar dentro da igreja. Às vezes é alguém que está lá fora precisando de um socorro nosso. É alguém que se afastou do caminho do Senhor e está sofrendo e está precisando de um socorro nosso. É alguém que ainda não conhece a Jesus e nós temos que ter azeite para ajudar a essa pessoa a conhecer Jesus. E o que nós estamos fazendo com o azeite que o Senhor entregou em nossas mãos? O que nós estamos fazendo com o vinho que o Senhor colocou em nossas mãos? Porque vinho simboliza a alegria. E o interessante é porque o samaritano, ele dá vinho. Ele está dando alegria de volta para este homem que acabou de ser maltratado, que acabou de ser assaltado, que acabou de perder, que acabou de estar praticamente morto, mas ele está devolvendo a alegria para esta pessoa, ele está devolvendo a alegria para este homem, que nessa noite nós venhamos devolver a alegria para alguém, que neste dia nós venhamos devolver a alegria para alguém, que neste momento nós venhamos entender que alguém precisa do meu e do teu vinho, que alguém precisa do meu e do teu azeite, que alguém necessita sorrir novamente, que alguém necessita estar de pé novamente. E o que nós estamos fazendo como igreja, e o que nós estamos fazendo como missionários, o que nós estamos fazendo como pastores, como obreiros da casa do Senhor, qual é a função que nós estamos tendo? É de samaritano? É de sacerdote? É de levita? Ou é de salteadores? O que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos? O que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem entregado em nossas mãos? Porque não adianta eu ter uma função de missionária, mas eu não tenho azeite para levar para alguém. Não adianta eu ter a unção de obreiro, mas eu não ter azeite para socorrer a vida de alguém. E chegou o momento, irmãos, nós estamos próximo à vinda de Jesus, e o céu que eu quero ir, eu quero que todos vão comigo. O céu a qual eu vou, eu quero que todos que estão lá fora também vão para o mesmo céu. Então nós precisamos ir atrás das almas, nós precisamos levar ajuda, nós precisamos levar socorro, nós precisamos encher a igreja de pessoas que estão caídas, de pessoas que estão fracas, de pessoas que estão maltratadas, de pessoas que estão feridas, e nós precisamos cuidar, nós precisamos tratar, nós precisamos socorrer. Existem muitas pessoas feridas aí fora. Satanás tem ferido muita gente. Tem muita gente sendo ferida por Satanás. E chegou o momento de nós curarmos. Chegou o momento de nós ajudarmos. Nós não podemos passar de largo. Nós não podemos deixar para depois. Nós não podemos deixar para amanhã. Nós não podemos deixar para a semana que vem. Aquilo que o Senhor está mandando a gente fazer hoje. Aquilo que o Senhor está mandando a gente fazer agora. Porque esse samaritano, ele age no momento, ele age na hora, ele age no momento em que ele passa. Porque ele entende que aquele homem precisava naquele momento, era aquele momento que ele precisava de socorro. E o que nós estamos fazendo com a unção que o Senhor colocou em nossas vidas? O que nós estamos fazendo com a unção que o Senhor nos entregou? O que nós estamos fazendo? Como nós estamos agindo? Como cristãos? Porque nós dizemos ser cristão. Mas cristão sem íntima compaixão não é ser cristão. Cristão que não sente a dor do próximo não é cristão. Cristão que não consegue socorrer alguém não é cristão. Cristão que não pode ajudar alguém não é cristão. E quando nós falamos de ajuda, irmãos, quando nós falamos de socorro, quando nós falamos de cura, é a cura espiritual. Tem muita gente ferida e precisando de uma cura espiritual. Tem muita gente fraco e precisando de uma cura espiritual. E o que nós estamos fazendo? Porque às vezes nós levamos à casa de alguém
uma cesta básica, porque alguém está necessitado. E às vezes nós doamos roupas porque alguém precisa. Só que aí, como é que fica o espiritual? Chegou o momento de nós doarmos o nosso azeite também. Chegou o momento de nós ajudarmos com o nosso azeite também. Chegou o momento de nós ajudarmos com o nosso vinho também. Chegou o momento de nós ajudarmos com o nosso amor, com a nossa compaixão. Esse homem aqui, ele se moveu de uma íntima compaixão. Íntima compaixão. Irmãos, esse homem, ele tem uma íntima compaixão por alguém que ele não conhece. Por alguém que ele passou e viu caído à beira de um caminho. Que ele passou e viu sofrendo quase morto. E ele sabia que ele podia ajudar. Ele sabia que ele podia socorrer. E nessa noite, eu e você podemos socorrer. Olhe para dentro de nós, olhe para dentro de você. E vê se alguém precisar da sua ajuda. Se você vai ter azeite para ajudar. Se você vai ter vinho para socorrer alguém. O interessante do contexto, o interessante da história, é porque a palavra vai dizer que o homem, ele descia de Jerusalém a Jericó. E o sacerdote, ele também descia o mesmo caminho. O levita também descia o mesmo caminho. Só que o samaritano ia de viagem. Então ele não ia, ele ia de viagem. Ele tinha outras obrigações a fazer, mas ele não se importa com as obrigações que ele tinha para fazer. Ele se importa que alguém precisa dele. Ele se importa que alguém necessita dele. Ele se importa que alguém está precisando dele naquele momento. Então ele não se preocupa com a viagem que ele ia. Ele não se preocupa com o que ele ia fazer, mas com o que a pessoa está precisando no momento. Então não se preocupe com o que você há de fazer ou deixou de fazer, faça agora. Se você não fez, faça agora. Se você pensou em ainda fazer para frente, faça agora. Se você pensou em fazer depois, faça agora. Se você pensou, vou desistir, não faça agora. O momento é agora. O momento oportuno é hoje. O momento certo é agora. Então que nós venhamos fazer agora aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos, aquilo que Ele confiou em nossas mãos, porque se Ele confiou em nossas mãos, Ele sabe que nós podemos fazer, e o que Ele tem confiado em suas mãos, o que Ele tem colocado em suas mãos, você tem feito? Você tem dado alegria a alguém? Você tem agido de íntima compaixão para com alguém? Alguém na sua família precisando de você? Alguém na sua rua precisando de você. E às vezes nós olhamos só para o nosso eu, só para o nosso ego. Mas eu estou passando por essa situação. Mas eu estou vivendo isso. Mas eu estou vivendo aquilo. Mas tem alguém que está vivendo algo pior do que você e precisa de você. E às vezes chegou o momento de nós colocarmos a nossa dor de lado, o nosso conforto de lado e ir socorrer alguém. Ele aqui, ele deixa o conforto dele porque ele está indo fazer uma viagem. Ele está indo, mas ele deixa esse conforto, ele deixa isso que ele precisa fazer e vai ajudar alguém. Ele vai sentir a dor de alguém, ele vai sentir a dor de um próximo. Ele vai sentir a dor do próximo ali naquela situação. Que nós venhamos sentir a dor do próximo. Que nós venhamos sentir a dor do nosso irmão. Que nós venhamos sentir a dor do nosso irmão. Porque às vezes nós queremos simplesmente olhar para nós. Só que nessa noite, neste momento, neste dia, Deus, Ele vai levantar um samaritano para te ajudar. Neste momento Deus vai levantar, o Senhor Jesus vai levantar um samaritano para te ajudar. Neste momento o Senhor vai levantar uma Ruth para ajudar as Noemis que estão precisando de ajuda. Nessa noite o Senhor vai levantar Jonatas para levantar Mefibosete em uma situação crítica. Nessa noite o Senhor vai levantar pessoas com íntima compaixão. Nessa noite o Senhor vai levantar pessoas com amor, com azeite, com vinho para ajudar alguém. Nessa noite o Senhor vai levantar e que essa pessoa seja eu, seja você. Que você esteja à disposição para que o Senhor possa te levantar. Que você esteja na posição para que o Senhor possa te pôr de pé. Porque Ele precisa levantar pessoas. E nós temos que estar aptos para o Senhor nos levantar. Nós precisamos ser levantados como samaritanos.
como Ruth, para ajudar Noemi. Nós precisamos estar na posição para sermos levantados como Jonatas, para ajudar alguém que precisa de ajuda. E o que você vai ser nessa noite? O interessante, irmãos, é que às vezes nós recebemos notícias e tudo, a gente fica triste, não entende. E depois nós vamos entender o processo. Nós vamos entender. Porque Neemias, ele recebe uma notícia, a qual os muros de Jerusalém haviam sido destruídos, queimados, tudo destruído. E o interessante é porque Neemias sente a dor dos irmãos dele lá. Deus coloca dentro do seu coração que ele precisa ir ajudar os irmãos dele. Que nós venhamos deixar Deus trabalhar dentro do nosso coração. Que nós venhamos deixar Deus trabalhar no nosso coração. Que nós venhamos sentir a dor do próximo. Que nós venhamos sentir a tristeza do próximo. Que nós venhamos sentir quando alguém não estiver bem. Que nós venhamos sentir quando alguém estiver ferido e precisar do nosso socorro. Ele sente, ele sabe que os irmãos dele não estão bem lá. E ele pede direção. Ele pede discernimento para o Senhor. Ele pede para que o Senhor o ajude. Porque ele sabe da necessidade que o povo lá está precisando. Só que chega a notícia em Suzã para ele isso. Que está tudo destruído. Só que o interessante também é porque quando Neemias recebe essa notícia, ele está no trabalho dele. Ele está servindo vinho. Ele está servindo vinho para o rei. Só que o interessante, irmãos, é que ele serve o vinho para o rei e ele deixa o trabalho dele para ir ao encontro dos irmãos dele que estão sofrendo, que estão precisando de ajuda. Ele pede a liberação para o rei e o rei dá a liberação para ele. E o interessante é porque o rei percebe que Neemias está triste, que nós venhamos perceber quando alguém não estiver bem. O rei percebe, Neemias, por que esse semblante triste? Eu imagino o rei falando, você não é assim. O seu semblante não é assim. As suas atitudes não são essa. O que está acontecendo? E Neemias conta para ele o que está acontecendo. E o rei também, de íntima compaixão, dá a liberação para Neemias ir socorrer alguém. Nessa noite o Senhor está liberando a mim e a você para ir ao encontro de alguém. Nessa noite o Senhor está liberando a mim e a você para ir socorrer alguém. Nessa noite o Senhor está liberando a mim e a você com a autoridade do céu e com muito azeite e muito vinho para ir socorrer alguém. Encha o seu odre de vinho nas consagrações. Encha o seu odre de vinho na escola dominical. Encha o seu odre de vinho no culto de ensino. Porque alguém vai precisar de você. Alguém vai necessitar de você. Encha o seu odre de vinho nos cultos, congregando, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, porque quando alguém precisar, você estará cheio para transbordar na vida de alguém, para transbordar cura na vida de alguém, para transbordar transformação na vida de alguém, para transbordar fé na vida de alguém, para transbordar alegria na vida de alguém, para transbordar paz na vida de alguém, para transbordar amor na vida de alguém. Mas para isso nós temos que buscar. Para isso nós temos que estar adorando ao Senhor. Para isso nós temos que estar bendizendo o nome dEle todos os dias. Para isso nós precisamos adorar o nome dEle todos os dias. Para isso nós precisamos ser bons samaritanos. Para isso nós precisamos ter um coração como o de Neemias, que se compadece de alguém. Para isso nós temos que ter o coração como bom samaritano, que vai se compadecer de alguém, que vai entender que alguém precisa de ajuda, que vai entender que alguém precisa de mim, de você. O interessante é porque quando esse homem faz essa pergunta, irmãos, quem é o nosso próximo? Eu acho que ele imagina que o nosso próximo seria só alguém que estivesse do meu lado, só alguém que estivesse na minha família, só alguém que estivesse próximo mesmo, de proximidade. Não. Jesus nos ensina nessa parábola, que até os nossos inimigos são os nossos próximos. E é por esses que nós temos que ter azeite, é por esses que nós temos que ter vinho.
É por esses que nós temos que ter íntima compaixão. É por esses que nós temos que ter amor. É por esses que nós temos que ter alegria para oferecer. É um mendigo lá fora que precisa do nosso azeite. É alguém que está caído lá fora que precisa do nosso azeite. É alguém que está fraco lá fora que precisa do nosso azeite. É alguém que acha que não dá mais conta que precisa do nosso azeite. É alguém que está necessitado e precisa do nosso azeite. Que nós venhamos entender que nós vamos ajudar. São pessoas que nós não conhecemos. Que nós devemos ajudar principalmente pessoas lá fora que necessitam tanto de Jesus. Nós estamos aqui dentro e não somos perfeitos. Temos as nossas falhas sim, mas estamos procurando a perfeição naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Estamos procurando a perfeição naquele que tem nos guiado. Estamos procurando a perfeição naquele que tem nos colocado de pé todos os dias. E mais uma vez eu pergunto, que tipo de igreja nós estamos sendo? Que tipo de igreja nós estamos carregando aí fora? Que tipo de testemunho nós estamos passando para quem está lá fora? Que tipo de igreja nós somos? Que nós não venhamos ser aquela que não ajuda. Que nós não venhamos ser aquela igreja que somente olha, sabe que a pessoa necessita, sabe que a pessoa precisa de ajuda, mas simplesmente passa de longe. Finge que não vê, finge que não, nem viu, finge que está tudo bem. Mas não. Essa noite, este momento, é noite de renovo, é noite de mudança, é momento de mudança em nossas vidas. É momento de sermos diferentes para ajudar as pessoas lá de fora a ser diferente. Para ajudar até mesmo quem está dentro da casa do Senhor a ser diferente. Que às vezes muitos que estão aqui dentro da casa do Senhor também estão precisando de uma cura. Também estão precisando de uma libertação. Também estão precisando de uma transformação. E nós precisamos ajudar. Nós precisamos ajudar a socorrer. Muitas vezes tem muita gente caído. Tem muita gente machucado, tem muita gente ferido, tem muita gente que precisa tanto de um bálsamo no coração. E às vezes o teu abraço vai ser o bálsamo para a vida de alguém. Muitas vezes o teu abraço vai ser a cura da vida de alguém. Muitas vezes o teu louvor vai ser a cura da vida de alguém. Muitas vezes a tua oração vai ser a cura, o azeite, o vinho da vida de alguém. Então carregue no seu abraço amor. Carregue no seu abraço paz. Carregue no seu abraço vinho. Carregue no seu abraço azeite. Porque alguém vai te abraçar e será curado. Alguém vai te abraçar e será transformado. Alguém vai ouvir o teu testemunho e será transformado. Alguém vai ouvir a tua oração e vai sair daqui transformado com uma mente totalmente diferente. E muitas vezes nós queremos se isolar. Muitas vezes queremos nos trancar, muitas vezes não queremos oportunidade, muitas vezes não queremos falar, muitas vezes não queremos fazer. E o Senhor diz nessa noite, Ele te levantou para fazer, Ele te levantou para curar, Ele te levantou para transformar, Ele te levantou para ser a diferença na vida de alguém. Seja a diferença na vida de alguém como esse samaritano, seja a diferença na vida de alguém como Neemias, seja a diferença na vida de alguém como Ruth foi na vida de Noemi, seja a diferença na vida de alguém como Jonatas também foi, seja a diferença na vida de alguém. É isso que o Senhor tem colocado em nossos corações. Seja a diferença na vida de alguém, seja a transformação na vida de alguém, porque já tem muita gente ferindo, já tem muita gente maltratando, já tem muita gente machucando, já tem muita gente derrubando. Chegou o momento da gente ajudar a se levantar, chegou o momento da gente ajudar a colocar de pé, chegou o momento da gente ajudar a curar, chegou o momento da gente ajudar a levantar. Se você tem palavra de conforto, ajude. Se você tem palavra de cura, fale. Se você tem palavra de transformação, fale. Porque alguém vai precisar da sua palavra. Alguém vai precisar do teu abraço. Que o seu abraço seja transformador.
Que as suas palavras sejam cura. Que nós venhamos entender isso. Que nós venhamos entender isso. Que o nosso abraço vai ajudar alguém a se curar. Que as nossas palavras vão ajudar alguém a se curar. Esse samaritano, ele entende que ele parando, ele colocando ele numa cavalgadura, levando para uma estalagem, ele estará curando alguém. Ele está ajudando alguém. Ele está confortando uma família que poderia ter uma notícia triste. Mas ele leva a alegria novamente para essa família. Ele leva a alegria novamente para esse pai de família. Para essa mãe. Para este filho. Que nós venhamos levar alegria para alguém novamente. Que nós venhamos levar a paz para alguém novamente. Que nós venhamos ajudar alguém a ficar de pé novamente. Que nós venhamos ser a cura na vida de alguém. Que nós venhamos meditar, irmãos, todos os dias nessa palavra. Que nós venhamos entender que nós podemos sim ser a cura de alguém. Que nós podemos sim ser a transformação de alguém. Eu só preciso entender que da mesma forma que eu preciso de alguém, alguém precisa de mim. Que da mesma forma que alguém pode ser Ruth na minha vida, eu posso ser Ruth na vida de alguém. Que da mesma forma que eu transmito paz para alguém, alguém também vai poder transmitir paz para mim. Que da mesma forma que Ruth é auxiliadora de Noemi, você também pode ser auxiliadora de alguém. Da mesma forma que esse samaritano aqui auxilia este homem, seja auxiliador de alguém. Seja alguém que esteja disposto a curar. Seja alguém que esteja disposto a ajudar. Seja alguém que esteja disposto a fazer a vontade do Senhor. Seja alguém que esteja disposto a fazer a obra do Senhor com o coração, com a alma, com amor, de corpo inteiro, porque o Senhor há de nos recompensar. E a maior recompensa é ter o nosso nome escrito no livro da vida. E da mesma forma que eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida, eu quero que o seu também esteja. Eu quero que quem está lá fora também esteja. Eu quero que o meu próximo também esteja com o nome no livro da vida. Que nós venhamos meditar nessa palavra e colocar ela dentro do nosso coração. E entender que Deus nos levantou para ser diferente. Amém, irmãos? Que vocês possam meditar, que vocês possam acreditar que Deus, Ele faz a diferença na nossa vida. Quando nós nos dispõe, quando nós estamos à disposição do Senhor, quando nós estamos à disposição para fazer a obra do Senhor, Ele faz por nós. E nessa noite eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Amém?